Gálatas, capítulo 4, do verso 12 até o verso 20. Diz assim o texto sagrado: Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós, nenhum mal me fizestes. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza da carne, e não rejeitastes, nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os vossos olhos e mos daríeis. Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos, para que vós tenhais zelo por eles. E é bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco, meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quiser agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque eu estou perplexo a vosso respeito. Vamos orar. Senhor, obrigado mais uma vez. Eu coloco isso como uma gratidão do meu coração, de poder estar aqui sendo um vaso nas tuas mãos e poder edificar a tua igreja, ser um instrumento teu. Agradeço, ó Pai, porque o Senhor, apesar de mim, me usa a favor da tua igreja, para que o teu nome seja glorificado. Reconheço as minhas limitações, e por isso, ó Pai, que eu agradeço por o Senhor me colocar nessa posição. Ó Senhor, quero colocar a tua igreja diante de ti, para que, por amor a Cristo, tu possa edificá-la, fazer com que com que cada membro aqui cresça no conhecimento das tuas verdades. Para tanto, eu suplico que o Senhor dê à tua igreja o discernimento do teu espírito, para reter no coração só o que vier de ti. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Por assentar, irmãos. Nós vemos aqui, a partir deste texto, que há uma mudança de estilo por parte de Paulo na sua escrita, na forma como ele se dirige à igreja aqui dos Gálatas. Desde o capítulo 1 até o capítulo 4, o verso 11 aqui, nós vimos que Paulo, ele tinha uma postura, um estilo mais apostólico, mais autoritário. O estilo dele era mais para defender a fé. Agora, a partir daqui desse texto, nós vemos que o seu estilo ele muda, ele torna-se um pouco mais sentimental, um pouco mais compassivo. O estilo dele é mais assim de irmandade para com os seus leitores, para com a igreja. Nós vemos aqui no verso 12 que ele os chama de irmãos. Nós vemos aqui no verso 19 que ele diz, meus filhinhos, e ele chega aqui a comparar-se com uma mãe prestes a dar à luz, até que Cristo pudesse ser formado neles. É um estilo assim mais sentimental, com um pouco mais de ternura, que ele muda a partir então aqui do verso 12. Esse texto que nós acabamos de ler, ele pode ser dividido em duas partes. Do verso 12 até o verso 15, demonstra um relacionamento passivo em que Paulo ele tem para com a igreja, algo assim muito tranquilo, um relacionamento amistoso entre ele para com a igreja. Já aqui do verso 16 até o verso 20, que é a segunda parte que nós podemos dividir aqui esse texto, nós vemos que o relacionamento deles fica mais hostil. Eles veem a Paulo agora como inimigo. Isso porque Paulo ele passa
a exortar aos Gálatas, em virtude deles estarem recebendo os ensinamentos ali dos falsos mestres. Pois bem, vamos aqui ao texto, a partir do verso 12. Com as suas Bíblias abertas, gostaria que os irmãos estivessem acompanhando, conforme nós vamos aqui desenvolvendo aqui esse texto. Então no verso 12 ele começa: irmãos, rogo-vos. Essa palavra aqui, rogo-vos, é bem conhecida ali em Romanos, capítulo 12, onde diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Mas não é a mesma palavra que nós vemos lá em Romanos. Lá em Romanos, capítulo 12, é uma palavra mais solene, uma palavra mais exortativa, onde Paulo então ele diz, rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus. É um texto mais solene. Já aqui no capítulo 4 de Gálatas, o verso 12, Paulo ele usa uma outra palavra, ainda que seja traduzido também por rogos, mas é uma palavra mais simples. Ele está fazendo aqui uma petição aos irmãos. Esse texto poderia então ser traduzido assim: irmãos, eu vos peço. Irmãos, eu vos peço. Aí ele continua no verso 12: que sejais como eu, porque também eu sou como vós. E já essa segunda parte aqui do versículo, que sejais como eu, porque também eu sou como vós, é difícil de poder traduzir aqui esse texto, visto que ele tem somente um verbo, e é o verbo ser aqui no início, que sejais. Literalmente, esse texto ele poderia ser traduzido da seguinte forma: sede como eu, pois eu como vós. O que Paulo ele está querendo aqui, o que ele está exortando aqui aos irmãos, é que ele pudesse, que os Gálatas pudessem ser como ele. Essa é a petição de Paulo, o que ele gostaria, que os Gálatas pudessem ser como ele, no sentido da sua liberdade cristã, no sentido dele não estar dando ouvidos ou seguindo aos falsos mestres, mas que os Gálatas poderiam ser como ele em suas convicções acerca da liberdade cristã e não se deixar ser levado por esses falsos mestres. Ele diz: peço-vos que sejais como eu. Aí ele continua no verso 12: porque também eu sou como vós. Quando Paulo esteve lá na cidade dos Gálatas, ele, não obstante ele ser apóstolo, ele não se colocou numa posição de superioridade em relação ali aos irmãos. Não obstante ele ser apóstolo, ele se fez como um deles. Não obstante também Paulo ele ser um judeu, ele conviveu com eles de uma forma normal, não obstante eles serem gentios. É isso que Paulo ele diz: porque eu também sou como vós. Quando eu estive entre vocês, não obstante eu ser apóstolo, não obstante eu ser um gentil, eu comi com vocês, eu estive no meio de vocês, eu vivi numa condição de irmandade, de igualdade. Eu não me coloquei numa posição de diferente, não obstante ser apóstolo e não obstante ele ser judeu, está se relacionando ali com os gentios. 1 Coríntios capítulo 9, do verso 20 ao verso 22, diz assim: fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para que os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Foi essa a postura que Paulo usou, tanto ali na cidade de Corinto, como também em relação aos Gálatas. Não se colocou numa condição de superioridade e não de indiferente em relação aos Gálatas, pelo fato dele ser apóstolo ou pelo fato dele ser judeu. Ele se relacionou de uma forma amistosa para com eles. Continuando aqui no final do verso 12, ele diz: nenhum mal me fizestes. Paulo, ele mostra
que os Gálatas o trataram de uma forma bem benevolente. Ele aqui não se queixa, ele não tem nenhuma reclamação, e mostra que a maneira pelo qual ele foi recebido entre os Gálatas foi algo assim muito amistoso. Vocês não me fizeram nenhum mal. Então, verso 12: irmãos, rogo-vos que sejais como eu. Não se deixe ser levado aí por esses falsos mestres, porque também eu sou como vós. Eu tratei vocês de uma forma igual. Eu sou como vós. E vocês, quando me receberam, vocês me trataram de uma forma muito amistosa. Nenhum mal me fizestes. O verso 13: e vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza da carne. Paulo aqui ele está se referindo à enfermidade que ele teve no corpo, que esse foi o motivo pelo qual ele teve que fazer uma parada ali entre os Gálatas, naquela cidade. Na verdade, não se sabe qual era essa enfermidade na carne. Algumas pessoas dizem que pode ter sido o seu espinho na carne, mas é uma suposição, não é nada algo que podemos então corroborar ou provar. Os comentaristas eles entendem que pode ter sido o seu espinho na carne, que é ali mencionado em 2 Coríntios capítulo 12, o verso 7, onde diz: para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Outros comentaristas também ele entende que pode ter sido o fato de ter pego malária por algum tipo de mosquito, e ali ele ficou com essa enfermidade, e essa enfermidade foi a causa no qual ele parou e esteve ali entre os Gálatas, aqui no verso 13: e vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza da carne. Ele estava com uma doença, com uma enfermidade na carne. O verso 14: e não rejeitastes, nem desprezastes isso, que era uma tentação na minha carne. Em virtude dessa sua enfermidade, o rosto dele ficou deformado, ficou algo assim aparentemente feio de se ver, e isso poderia ser um motivo de tentação dos Gálatas em relação a ele, poder assim ser tentado a rejeitá-lo, tentá-lo a não receber a Paulo. Mas Paulo ele coloca que, não obstante essa sua enfermidade, não obstante a sua deformação do rosto, por causa da sua enfermidade, os Gálatas não se sentiram tentados a rejeitá-lo ou então desprezá-lo, mas eles receberam assim de uma forma muito amistosa. Não rejeitastes e nem desprezastes isso, que era uma tentação na minha carne. Ele aparentemente feio, aparentemente deformado, os Gálatas não se sentiram tentados a desprezá-lo, e ele então coloca isso para os Gálatas. No verso 14 continua: antes me recebestes como anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Aqui nós temos uma clara indicação da consciência de Paulo em relação ao seu apostolado. Para Paulo, ele não teve nenhuma dificuldade de ser recebido pelos Gálatas como um anjo de Deus. Ele também não vê nenhuma dificuldade em ter sido recebido pelos Gálatas como se fosse o próprio Senhor Jesus Cristo. Isso mostra a consciência apostólica de Paulo, porque na verdade ele tinha essa autoridade apostólica e ele foi enviado como mensageiro, como embaixador da parte de Cristo, e como tal, assim ele se via, e ele tinha essa consciência, essa autoridade apostólica. E se eles o receberam como anjo de luz, e se os Gálatas o receberam como se fosse o próprio Senhor Jesus Cristo, ele se viu tendo autoridade para ser recebido dessa forma. Mateus capítulo 10, o verso 40 diz: quem vos recebe a mim,
recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Era essa a consciência apostólica dele ter sido enviado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, e ele se coloca nessa condição e não vê nenhum problema de assim ser recebido pelos Gálatas. Diz aqui então, no final do verso 14: antes me recebestes como anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. No verso 15, vamos ler agora o verso 15 e o verso 16, ele diz: qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os vossos olhos e vos daríeis. Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Os irmãos percebem aqui que entre o verso 15 e o verso 16, há uma forma diferente dos Gálatas estar recebendo aqui a Paulo. No verso 15, eles são aqui muito generosos para com ele, muito amorosos, ternos para com Paulo, e eles estavam percebendo essa enfermidade, provavelmente era no olho de Paulo, que eles estavam inclusive dispostos a arrancar os próprios olhos, se possível fora, para poder dar para Paulo. Paulo estava com essa enfermidade, eles estavam assim tão entristecidos com essa condição, e eles se viram, assim, tanto amor, generosidade, afeição que ele tinha para com Paulo, e se possível fora, eles arrancariam o olho deles e davam para Paulo. Isso mostra o carinho que ele tinha para com Paulo. Mas se nós chegarmos aqui no verso 16, nós vemos que esse relacionamento ele muda. Ele já vê a Paulo agora como inimigo. Olha o verso 16: fiz-me vosso inimigo, dizendo a verdade. Por que mudou essa forma do tratamento dos Gálatas para com Paulo? É que a partir aqui, Paulo, ele passa a exortar aos Gálatas, em virtude deles estarem seguindo os falsos ensinamentos daqueles falsos mestres que haviam se introduzido no meio deles. E eles então estavam aceitando, estavam recebendo esses falsos ensinos. E Paulo aqui os exorta, Paulo aqui os repreende, Paulo aqui critica o fato deles estarem mudando do evangelho da graça, da liberdade que nós temos em Jesus Cristo, ao que nós vimos Paulo abordando desde o começo. E eles então são exortados por Paulo rejeitar esses falsos mestres e exortar a eles. Eles passam a ver agora Paulo como um inimigo, Irmãos, cabe aqui uma ressalva, né? É interessante que às vezes nós reconhecemos a autoridade de um líder espiritual, a autoridade de um pastor, a autoridade de um missionário, a autoridade de alguém que exerce um cargo em nossa igreja, e ali nós reconhecemos essa autoridade dessa pessoa, desde que ela não nos exorte, desde que ela não nos repreenda, desde que ela não nos confronte em relação a algo que nós estamos fazendo. Isso foi o que aconteceu aqui com Paulo. Paulo, ele era visto ali como apóstolo, ele estava sendo recebido como anjo, como o próprio Senhor Jesus Cristo. Eles tinham amor, carinho para com Paulo, se possível fosse, arrancaria o olho e dava para Paulo. Mas desde que Paulo não os exortasse, desde que Paulo não os recriminasse em relação ao erro deles, quando Paulo então os afrontou, quando Paulo confrontou, quando Paulo os discriminou em relação ao erro deles, de estar seguindo aqui aos falsos mestres, ainda que fosse para o bem deles, Paulo passou a ser visto como o inimigo. Olha aqui o verso 16, Paulo ele diz: fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Só porque eu falei a verdade, vocês estão me vendo agora como o inimigo? Do verso 17 até o verso 20, nós vemos agora que Paulo, ele faz um contraste entre o comportamento dele e a forma como ele estava se apresentando em relação ao Gálatas, e o contraste em relação a ele para com os falsos mestres. Olha a forma como eu me comporto em relação a vocês,
E veja agora como a forma que os Gálatas, como os falsos mestres se comportam em relação a vocês. Ele faz esse contraste aqui, do verso 17 até o verso 20. Do verso 17 ele diz: eles têm zelo por vós, não como convém. Paulo está aqui acusando os falsos mestres de adularem ali a igreja dos Gálatas, a estarem de uma forma hipócrita, fazendo com que eles pudessem estar beneficiando aos falsos mestres. Esses falsos mestres estavam tendo zelo por eles, mas zelo com segundas intenções, zelo com o objetivo de que a igreja pudesse prestigiá-los, a igreja pudesse vir a adulá-los. Era uma forma do que os falsos mestres estavam tendo zelo pela igreja, mas com segundas intenções. Era de uma forma hipócrita, era objetivando de que a igreja passasse a servi-los. Paulo então, ele recrimina isso e exorta: eles têm zelo por vós, eles estão tratando vocês bem, estão demonstrando esse zelo, mas não como convém, não de uma forma verdadeira, é de uma forma hipócrita. Eles estão adulando vocês com segundas intenções. Por trás de todo esse zelo que estão tendo para com vocês, eles querem que vocês passem a servi-los. Paulo fala aqui no verso 17, ele continua no verso 17: mas querem excluir-vos, para que vós tenhais zelo por eles. Paulo demonstra, escancara aqui a motivação deles. Olha, eles estão querendo excluir vocês nesse relacionamento que vocês têm para comigo. E na verdade, atrás disso, eles estavam querendo excluir o relacionamento dos Gálatas para com Cristo, porque aí já não teria mais a liberdade cristã de poder estar tendo um evangelho saudável, mas eles estavam querendo excluir Paulo deles, fazendo com que, em contrapartida, eles fossem excluídos de Cristo, excluídos então do evangelho, e já não tivesse mais uma liberdade cristã, e passassem a receber os ensinamentos deles, de serem circuncidados e de estarem então guardando a lei. E qual o objetivo? Paulo diz aqui no final: mas querem excluir-vos para que vós tenhais zelo por eles. E a partir daí, vocês enquanto igreja vão passar a servi-los, vão passar a se sujeitar a eles. Esse é o objetivo deles. John Stott, ele diz que aprendemos aqui uma lição muito importante. Ele diz: quando o cristianismo é considerado como liberdade em Cristo, os cristãos não ficam em subserviência a seus mestres, porque a sua ambição é alcançar a maturidade em Cristo. Mas quando o cristianismo transforma-se em servidão a regras e regulamentos, as suas vítimas ficam sujeitas amarradas a seus mestres, ficam sujeitas e amarradas a seus mestres. Veja bem, qual é o objetivo de nós estarmos seguindo aqueles que assumem uma condição de liderança? É para que aqueles que estão em liderança, eles possam estar servindo a igreja, possam estar abençoando a igreja, edificando a igreja. Agora, os falsos mestres, ele tinha um outro propósito, uma outra motivação. Ele colocava regras, regulamentos, mandamentos para que a igreja passasse a servi-los, para que a igreja se sujeitasse aos mestres. Era isso que Paulo estava lhe confrontando, é isso que Paulo está mostrando em relação à postura desses falsos mestres. O cristianismo verdadeiro nos dá uma liberdade cristã e não nos faz sermos sujeitos aos líderes, aos mestres. É o que ele diz aqui no verso 17: mas querem excluir-vos para que vós tenhais zelo por eles. Continuando no verso 18: é bom ter zelo, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Paulo mostra aqui o fato de alguém ter um cuidado, ter um zelo,
de alguém ter afeição, não obstante ele ser um líder para com a igreja, não é problema. É bom ele ter zelo, mas desde que tenha uma proposta boa, desde que seja para o bem, desde que tenha objetivos verdadeiros, e não hipócritas, e não objetivando fazer com que a igreja passe a servi-los. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Ele continua no verso 19: meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto. Paulo agora ele mostra qual é a postura dele, diferente da postura dos falsos mestres. Paulo ele mostra que o interesse dele não é ser servido pela igreja, mas agora estar servindo a igreja, se desgastando a favor da igreja. E ele inclusive se compara aqui a uma mãe que está sentindo dores de parto, com o propósito então de se doar para com a igreja. Meus filhinhos, porque de novo eu sinto dores de parto. É o contraste que ele mostra em relação aos falsos mestres e a postura que ele tem, o zelo que ele tem, o cuidado que ele tem para com a igreja, não de ser servido, mas de servir a igreja. 2 Coríntios 12, o verso 15 diz: e de muita boa vontade gastarei, e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. E no verso 19 ele conclui dizendo: até que Cristo seja formado em vós. Paulo ele não se satisfaz apenas pelo fato dos Gálatas de Cristo estar habitando entre eles. Ele ansiava para que Cristo fosse formado neles, para que eles vivenciassem uma mudança de vida, uma mudança de caráter, a ele chegar à imagem de Cristo. Era esse o objetivo de Paulo, esse o objetivo de todo líder, de todo pastor. Quer que Cristo seja formado no caráter de seus membros, até que Cristo seja formado em vós. Colossenses capítulo 3, o verso 10 diz: e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que vos criou. Efésios 4, verso 24 diz: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Evangelho de João, capítulo 3, o verso 30: e é necessário que ele cresça e que eu diminua. Este é o objetivo, essa é a meta, esse é o nosso anseio, de nós sermos transformados de glória em glória, até que Cristo ele seja formado em nós, isso pelo auxílio do Espírito Santo. E Paulo ele ansiava por isso. Ele não estava satisfeito tão somente que Cristo habitasse neles, mas que eles tivessem a imagem de Cristo, o caráter de Cristo fosse formado neles. E esse deve ser o objetivo nosso enquanto cristãos, enquanto discípulos do Senhor Jesus Cristo. No verso 20 então ele termina: e bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Paulo ele está expressando aqui o seu amor pelos Gálatas. Ele acabara de exortá-los, acabara de repreendê-los, mas ele mostra que ele tinha um anseio de estar entre eles, ele tinha um desejo de poder mudar essa condição, de exortação para ser mais terno, mais carinhoso, ter esse relacionamento mais passivo para com eles. Desejava então mudar a sua atitude, de severidade para doçura. É o que ele diz aqui no verso 20: eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz. Mudar aqui a forma que eu estou falando, de uma forma exortativa, porque eu estou perplexo a vosso respeito. Ele está realmente assim, perplexo no que diz respeito a eles deixarem a graça, deixar a liberdade cristã, deixar essa condição de poder vivenciar o cristianismo saudável, sendo transformado de glória em glória, para estar se sujeitando aos ensinamentos desses falsos mestres, e se sujeitando a eles, numa condição agora de ter zelo por eles.
Paulo, ele os exorta, está perplexo em relação a isso. Para concluir, o que esse texto aqui nos ensina é a diferença entre Paulo e os falsos mestres, no qual aqui ele é muito claro. Os falsos mestres estavam querendo eles mesmos dominar os Gálatas. Paulo, ele desejava que Cristo fosse formado neles. Os falsos mestres eram egoístas quanto o seu próprio prestígio e posição. Paulo estava preparado para se sacrificar por eles, para sofrer até que Cristo fosse formado neles. Que Deus possa estar realmente nos dando esse discernimento, esse entendimento em relação a quem nós ouvimos, a quem nós nos dispomos a nos deixar que sejam os nossos líderes, a qual tipo de igreja nós buscamos então a pertencer. A forma saudável de nós vivenciarmos o cristianismo é termos uma liderança que não impõe sobre nós um jugo pesado, mas ela se dispõe a estar nos auxiliando para que Cristo seja formado em nós. Que Deus assim nos ajude. Vamos orar. Ó Deus, obrigado porque o Senhor, pela tua graça, o Senhor tem nos ensinado verdades a partir da tua palavra. Que essas verdades possam estar sendo escritas em nossos corações, e nós, ó Pai querido, nós queiramos, ó Pai querido, servir a Ti, a viver o Evangelho onde nos aproxime de Cristo e não nos distancie de Ti, nos aproxime das verdades reveladas pelos apóstolos. Que nós, ó Pai querido, temos uma fé que não seja um salto no escuro, mas uma fé alicerçada em Tua palavra, alicerçada em verdades, onde é transmitida pelas Tuas Escrituras. Ajuda-nos, ó Pai, a crescermos em Ti. Eu oro assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.